Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal, sou o professor Ronaldo Soares. Eu vou fazer aqui uma introdução de equação do segundo grau, tá bom? Com bastante calma, primeiro nós vamos aprender como identificar uma equação do segundo grau, vamos aprender a identificar os seus coeficientes. Então vamos lá. Primeiro, por que chama equação do segundo grau? Repare aqui. Isto aqui é a forma reduzida, tá, de uma equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau, ela tem um termo aqui com x elevado ao quadrado. Por isso que ela é uma equação do segundo grau, porque o nosso x está elevado a 2. Por exemplo, se eu tampar aqui, ó, não tendo, aqui seria uma equação do primeiro grau, porque o nosso x aqui estaria elevado a 1, correto? Como nesse caso aqui, ela é uma equação na forma reduzida do segundo grau, que nós temos os três termos. Temos o termo que tem x ao quadrado, o termo que tem apenas o x e o termo que tem independente, que a gente fala aqui que é o c, que é o coeficiente dele. Lembrando que, claro, que o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for zero, não existe esse termo aqui, portanto, não é uma equação do segundo grau, é uma equação do primeiro grau. Então, o a tem que ser diferente de zero. Aqui o a nosso, o nosso b e o nosso c, pode ser qualquer número da matemática, tá? Dentro do conjunto dos números reais. O que são os números reais? São todos os números, tá bom? Pegamos os números naturais, os números inteiros, os números fracionários, os números irracionais, ok? Todos os números decimais. Então, a equação do segundo grau, para eu identificar, tem que ter uma variável, né, que a gente chama aqui a nossa variável x, ou seja, a nossa incógnita aqui x, elevado ao quadrado, elevado a 2. Então vamos lá. Tendo aqui a forma reduzida, o a aqui, ó, coloquei de verde, observa onde está o a. É o coeficiente do termo x elevado a 2, ou x elevado ao quadrado. Então o a aqui, ó, ele está aqui, ó, ao lado, o a está multiplicando o termo x ao quadrado. Então, esse aqui é o coeficiente A. O coeficiente B, ele está multiplicando o termo x. Então, B é o coeficiente do termo x. Tranquilo? Então, o A acompanha, né, faz a multiplicação com o termo x ao quadrado. O B faz a multiplicação com o termo x. E o C é o nosso coeficiente do termo independente. O que é o termo independente? É o termo que não tem variável, não tem incógnita, ó, é apenas ele sozinho aqui, tá bom? Não há uma multiplicação. Então vamos lá. Outra coisa importante dentro de equações do segundo grau. Nós temos as equações completas e as incompletas, ok? Eu pus alguns exemplos aqui de equações duas equações completas e as demais aqui incompletas. Então vamos começar, primeira parte para eu saber resolver depois, né, quando for resolver a equação do segundo grau, é entender bem como que eu identifico esses coeficientes. No caso aqui, ó, nós temos nessa primeira equação aqui, ó, ela é uma equação completa. Por que ela é completa? Porque ela está com a sua forma reduzida aqui completinha. Nós temos o termo x ao quadrado, que é lógico que tem que ter ele, é o termo principal da equação do segundo grau, né? Se não houver ele, não há equação do segundo grau. O termo x e o termo independente. Então, essa aqui é completa. Então, vamos lá. Quem que é o coeficiente, então, do termo x ao quadrado nesta equação? É o número 5. Observe aqui, ó, que aqui é o número 5 que está acompanhando o x ao quadrado. Então, o coeficiente a é igual a 5. Quem que é o coeficiente do termo x? Ou seja, o número que está aqui ao lado do x, está fazendo a multiplicação, é o número 3, ok? Número 3. E quem que é o coeficiente do termo independente? Olha, chama atenção para esse caso aqui, ó. Observe que é menos, então aqui tem que colocar o menos, viu? Não esquece, é menos 12, ok? Então é muito simples. Nós observamos aqui, né? O coeficiente A acompanha o termo x ao quadrado, o coeficiente B acompanha o termo x e o coeficiente C é o termo independente. Essa aqui era uma equação completa, apareceu os três coeficientes ali. Vamos para a segunda, atenção aqui, ó.
Quem está acompanhando o termo x ao quadrado? Menos 7. Então, não esqueça que tem que colocar o sinal. Menos 7. Quem está acompanhando o termo x nessa equação aqui, de segundo grau? O menos 4. Não esquece, é menos 4. Quem está acompanhando o termo c nessa equação aqui? Ó? Quem é o termo c, né? Nessa equação? É apenas o número 5. Então, vamos colocar o número 5, ok? Então, bem tranquilo. Essas duas equações aqui, ó, são equações do segundo grau completas, tá bom? Nós temos os 3 coeficientes ali, aparecem os 3 coeficientes aqui, ó, e aparecem os 3 termos. O termo x ao quadrado, o termo x e o termo independente. Atenção nessa aqui. Nessa equação do segundo grau aqui, ó, x elevado ao quadrado, nós temos o termo x ao quadrado e o termo x. Não temos o termo independente. Então, vamos prestar atenção. Quem é o coeficiente do termo x ao quadrado? É o menos 6. Vamos anotar ali com o sinal, não esquece. Vamos anotar aqui o sinal, menos 6. Quem que é o coeficiente, né, que acompanha o termo x? O valor dele é o 9. Positivo? Sim. Tem que colocar o sinal? Não há necessidade. Quando for mais, não precisa. Só de colocar o número já sabemos que é positivo. Então, o b aqui dessa equação aqui é o número 9. E quanto que vale o c? Ué, mas não temos o termo independente. Então, quando você não tiver, sendo a equação incompleta, e não aparecer o termo independente, você vai falar que o coeficiente c é igual a 0, tá bom? Não é por causa desse zero aqui não, tá? Esse aqui é o zero da igualdade. É porque não existe aqui, ó, não temos aqui o termo independente nessa equação incompleta. Observe outra equação incompleta, que tem o termo x ao quadrado. Nesta aqui, olha a diferença, nós não temos o termo x, não temos o termo x, mas temos o termo independente, então ela é incompleta. E quem é o coeficiente a nessa equação? O a, outra coisa que eu chamo a atenção, tá? Quando você não vê nenhum número na frente dos termos, seja na frente do termo x ao quadrado ou na frente do termo x, tá? Na frente do termo x ao quadrado ou na frente do termo x não tiver número nenhum, é o número 1, porque você está vendo aqui, ó, 1x ao quadrado. Então, você vai colocar o coeficiente a, que é o número 1. O coeficiente b, que é do termo x, nessa equação incompleta, não temos. Então, nós vamos colocar que ele é igual a 0, b é igual a 0. E quanto que é o nosso termo independente? O menos 10. Não esquecer, temos que colocar menos 10. Certinho? Menos 10 é o nosso termo independente desta equação incompleta. Olha que interessante aqui também, mais duas equações incompletas, tá? Porque está faltando aqui o termo x e está faltando o termo independente. Claro, se ela é equação de segundo grau, não poderia faltar o termo de x elevado ao quadrado. Neste caso aqui, o nosso coeficiente, o a aqui, é o número que acompanha o x ao quadrado, o nosso coeficiente a é o número 3. O nosso b, como não tem ali, nós vamos chamar de 0, b igual a 0. E o nosso c também será igual a 0, ok? Atenção nessa de baixo, só mudei aqui, ó. O nosso coeficiente aqui, ó, a é o menos 2, né? Tem que colocar o sinal. O a aqui é o menos 2. O b também é 0, que nós não temos ali, mas o coeficiente dele é 0. E o nosso c também é 0, ok? Então, a equação do segundo grau, a primeira parte é nós sabermos identificar os coeficientes das equações do segundo grau, tá bom? Sejam elas completas ou incompletas. No mais, é ter bastante atenção, calma. Chama atenção para não esquecer deste detalhe aqui, ó, principalmente aqui, ó. Quando o coeficiente for negativo, tem que colocar com sinal. Outro detalhe importante. Quando você não vê nenhum número acompanhando o termo x ao quadrado ou o termo x, o coeficiente é sempre o número 1, porque você está vendo aqui, ó, 1x ao quadrado. Por que aqui é menos 6? Porque é menos 6x ao quadrado, ok? Por que aqui é 3x ao quadrado, o coeficiente a é o 3? Porque você está vendo aqui 3x ao quadrado, então o coeficiente é o número 3.
E quando as equações forem incompletas, que é no caso desta e desta, os coeficientes que não apareceram na forma reduzida ali, completa, nós vamos colocar que é igual a zero. Neste caso aqui, temos o termo x ao quadrado, x, e não temos o termo independente, então c igual a zero. Aqui nós temos o termo x ao quadrado, não temos o termo b, temos o termo independente. Lembrando que o termo independente é menos 10. E aqui nós não temos nem o termo x e nem o termo independente. Então, o b igual a zero e o c igual a zero. Na de baixo, a mesma coisa. O b igual a zero e o c igual a zero. Este vídeo foi bem simples, apenas para uma introdução, tá bom? Da equação do segundo grau. Espero que vocês prestem bastante atenção, estude aí. Tenha assim, muita atenção nessa primeira parte, porque depois eu vou ensinar também como você fazer a equação, criar a equação do segundo grau através dos coeficientes também, tá bom? Um abraço e até o próximo!